O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS, lançou em parceria com outras entidades uma cartilha sobre legislação trabalhista que vai orientar os profissionais que vivem com a doença em todo o país. O material funciona também como um guia para que empresas que buscam assumir o compromisso de promover um ambiente de trabalho inclusivo e sem preconceitos. A cartilha traz informações sobre os direitos trabalhistas, acesso a planos de saúde, proteção de dados e informações para pessoas que vivem com HIV ou AIDS. O material foi desenvolvido em uma parceria entre o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, o Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a AIDS Healthcare Foundation do Brasil e um escritório de advocacia. Desde 2010, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, recomenda a promoção de programas que contribuam para eliminar a discriminação e a estigmatização de pessoas que vivem com HIV e AIDS e políticas afirmativas que ajudem a alcançar a justiça social também no âmbito do trabalho. Segundo o UNAIDS, 37 milhões de pessoas vivem com o vírus HIV no mundo, 920 mil só no Brasil. Informação para o UNAIDS ainda continua sendo a principal forma de diminuir barreiras e preconceitos. Deixar a fala, né, o conteúdo dessa cartilha cada vez mais apropriado para as pessoas que vivem com HIV e os profissionais que estarão ali acolhendo as pessoas que vivem com HIV num ambiente de conforto. Então, não só falando de leis especificamente, mas também trazendo essa característica muito importante que é trazer para a realidade cotidiana dessas pessoas. A Constituição da República protege profissionais que vivem com HIV e AIDS contra qualquer demissão arbitrária ou sem justa causa e proíbe a discriminação salarial e até mesmo critérios de seleção. É ainda entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que há discriminação presumida quando trabalhadores vivendo com HIV e AIDS são demitidos sem justificativa objetiva e razoável. Em casos como este, o TST defende, inclusive, a reintegração ao cargo. E a gente conversa agora ao vivo com a advogada Aline Fidelis, que faz parte do escritório de advocacia, que foi um dos responsáveis pela elaboração dessa cartilha. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda, Aline. Boa tarde. Bom, vamos falar sobre essa cartilha, que é uma ferramenta importantíssima para que a gente torne o ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e livre de preconceitos, né? Ela traz informações valiosas e muitas vezes desconhecidas por trabalhadores, né? Começando pelo direito principal ao sigilo, para que esse trabalhador não seja exposto. Conversávamos nos bastidores e pouca gente sabe que o trabalhador ele não é obrigado a informar a sua condição ou a sua comorbidade, enfim, principalmente se tratando do HIV, né? Ele não é obrigado a informar a empresa, é isso, Aline? Exatamente, Rafaela. A empresa, se exigir que o empregado apresente um exame de HIV, ela vai infringir normas éticas, legais, o direito à intimidade do empregado, que está garantido pela nossa Constituição Federal, no artigo 5º, e a nossa jurisprudência já está bastante consolidada, obviamente, em proteção ao empregado soro positivo. E essa cartilha, né, foi elaborada com o escritório, a senhora teve participação ativa, ela vai de encontro justamente àqueles valores consagrados, né, direitos e garantias fundamentais, que estão lá na Lei Maior do país, a Constituição Federal. Exato, exatamente isso, e ela pode ficar, né, quem quiser acessá-la, ela está disponível tanto no site da UNAIDS quanto do escritório. Acho que isso é importante a gente trazer aqui para quem quiser acessá-la. Ela traz mais detalhes, inclusive, sobre a proteção a esse dado sensível, né, que o médico do trabalho da empresa tem acesso e não pode compartilhar com os demais da empresa, porque, inclusive, se isso for compartilhado, pode ser considerado crime, sem nenhuma justificativa. E o empregado, nesse caso, ele pode se dirigir à delegacia de polícia
para denunciar este crime, né, com as provas que ele tem em mãos, indicando testemunhas, porque ele foi exposto de uma forma indevida. Tá? Acho que para quem não sabe, trazendo um pouquinho aqui, este crime está previsto na Lei Federal número 12.984 de 2014. Enquanto a senhora falava sobre a cartilha, a gente colocou o endereço na tela aí, mais uma vez aparecendo na tela para vocês o endereço de acesso, para ter acesso à cartilha que ajuda tanto os trabalhadores que vivem com a doença, as empresas. Bom, vamos voltar aqui ao papo, Aline. Nós temos um instrumento muito importante também, que já está em vigor, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente se refere a dados sensíveis, ela é uma aliada também, uma lei importante para a gente ter todo um cuidado com esses dados, né? Mas já tínhamos em vigor desde 2007 uma portaria, uma outra recomendação também, né, para garantir que esses dados eles não sejam de fato compartilhados ou divulgados, não é isso? Exatamente, Rafaela. Essa portaria, a portaria número 41 de 2007, à época expedida pelo então Ministério do Trabalho, né, agora o nosso Ministério da Economia, com uma Secretaria das Relações do Trabalho, e já proibia, sim, o empregador de exigir quaisquer documentos que pudessem ensejar discriminação, e, obviamente, dentre eles, o exame de HIV. Por que o exame de HIV você considera que pode ensejar essa discriminação? Porque não deixa o empregado inapto, ele tem os mesmos direitos e deveres que qualquer outro empregado. Então, não há justificativa para exigir isso, exigir esse documento, e muito menos para compartilhar com os demais colegas, né, do ambiente de trabalho. Então, essa portaria já existia, a LGPD veio como reforço, digamos, neste tema, ela está em vigor. O que nós estamos perto de ter a entrada em vigor são as sanções a partir de agosto de 2021, né? Então, estamos próximos, mas a lei já está em vigor desde o ano passado. Aline, rapidinho para a gente finalizar aqui, se a sorologia for divulgada sem autorização, sem consentimento, então, quais são os canais, o que esse trabalhador precisa fazer? Ele pode ir por dois caminhos, né? A delegacia de polícia para denunciar o crime e também consultar as defensorias públicas estaduais, denunciar o empregador para os órgãos que protegem e que defendem a legislação trabalhista, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, porque de fato é muito grave essa abertura de um dado sensível tão importante para o empregado, né? Não está sendo respeitado o direito constitucional da intimidade do empregado. Muito obrigada pela entrevista, parabéns, excelente iniciativa dessa cartilha. Informação é sempre a melhor arma para a gente combater o preconceito, né, e divulgar aí e acabar, infelizmente, com essas práticas que ainda existem nas empresas, na sociedade. Aline Fidelis, até a próxima, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada pela oportunidade, somos nós que agradecemos.